Bem, pessoal, de volta aqui à minha vida de blogueirinha. Estamos começando agora o conteúdo de crise de 1929. Antes de debater propriamente esse processo de crise do capitalismo, é interessante a gente entender o que é que antecede ela. E para isso é pertinente a gente lembrar o que é que se desenrolou no final da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra, então, vai ser um conflito em escalas globais, isso é um entendimento bem generalizado, afinal é uma guerra mundial, não tem nem muito o que falar, mas que vai ter como resultado uma destruição da infraestrutura da Europa. A Europa vai estar devastada depois da Primeira Guerra Mundial e vai se ter também como resultado a ascensão de uma nova potência a nível mundial, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra como das potências envolvidas a que menos sofreu com o conflito. Praticamente não teve uma bomba ou uma bala que foi disparada em solo norte-americano. Até a quantidade de homens que os Estados Unidos mandou para essa guerra é efetivamente muito menor do que a quantidade que a Alemanha, a Inglaterra, a Itália, e a Itália só entrou no final do conflito, dispensaram para o conflito. E efetivamente falar de homens nesse contexto também é falar de força de trabalho. Nisso os Estados Unidos saiu também em vantagem, afinal ele perdeu menos mão de obra como mortes na guerra do que qualquer outra nação, afinal ele tinha mandado menos soldados, é até proporcionalmente lógico essa questão. Então a gente vai ver os norte-americanos despontando como essa nova potência em cenário mundial. Nesse sentido, a gente percebe um grande crescimento da produção dos Estados Unidos. Veja, eles estão produzindo agora para responder à demanda tanto do seu país, dos Estados Unidos, como também da Europa que está devastada pelo conflito. Isso significa que a produtividade norte-americana vai ser puxada para cima pela demanda de produtos. Os europeus precisam comer, os europeus precisam de produtos para sua infraestrutura, para reconstruir suas cidades. Não tem parque industrial para isso, não tem homens, mão de obra para trabalhar nesse sentido, vão recorrer a compras dessa nova grande potência mundial, da economia mundial, que é os Estados Unidos. É nesse aspecto que os Estados Unidos vão pipocar em crescimento no contexto pós Primeira Guerra, ou então também conhecido como contexto entre guerras, porque fica entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Certo? Daí, esse crescimento econômico dos Estados Unidos vai fazer com que se perceba o desenvolvimento de uma ideia no seio da propaganda norte-americana que se chama American Way of Life. Tá aqui, olha, American Way of Life. O estilo de vida norte-americana. Basicamente, um estilo de vida que vai ter ali seu crescimento a partir dos anos 20, final da Primeira Guerra, 19, anos 20, é a década que tem sequência, e que baseia a felicidade e a ascensão social em padrões de consumo. Então, o consumo é a medida da felicidade, é a medida da ascensão social. Eu sou mais bem sucedido nessa sociedade a partir que eu posso consumir. E a propaganda norte-americana vai se valer assim imensuravelmente dessa perspectiva, inclusive nesse cartaz que a gente está vendo aqui, World Highest Standard of Life. Meu inglês é horroroso, mas é o melhor padrão de vida do mundo, é o padrão de vida norte-americano. Essa é uma constante, é uma tônica da propaganda estadunidense nesse contexto, estimulando sempre o consumo como uma perspectiva, um modo de sucesso social, de bem-estar nessa sociedade. Os meios de comunicação de massa então vão ter um papel essencial nesse crescimento, porque eles divulgam cada vez com mais vigor a ideia de que consumir é um ato de patriotismo.
consumindo, você ajuda os Estados Unidos a ser grande. A lógica faz com que as pessoas comuns, os trabalhadores, nesse contexto, felicitados pelo crescimento econômico, com melhorias no salário, vendo a queda de preços de produtos que estão sendo colocados em relação aos seus salários, consumam cada vez mais. Isso é uma perspectiva que, mais uma vez, vai puxar a economia, vai fazer com que se produza mais, há sempre um interesse maior nos produtos industriais, e essas indústrias, perseguindo a ideia de maior lucro, vão produzir cada vez mais. Super interessante, super legal, super bacana. A gente vai ver então que essa sociedade vai estar vivendo esse ápice de desenvolvimento, e aqui a gente tem em especial dois elementos que são bem característicos desse incremento da produtividade. Os eletrodomésticos, que vão estar adentrando os lares norte-americanos a partir desse contexto, e também o automóvel, a ideia do automóvel como uma questão da liberdade individual é colocado como uma perspectiva muito clara a partir de então. Isso significa o quê? Que a produção industrial norte-americana vai estar galopando, vai estar crescendo exponencialmente. A gente pode falar que eles chegam, nesse contexto, à escala de produzir por 40% da produção industrial mundial. Ou seja, quase metade do que o mundo produzia em relação a produtos manufaturados, industriais, saía na década de 20 dos Estados Unidos da América. E o volume de exportação dos Estados Unidos para o exterior era imenso, especialmente porque a Europa estava em processo aqui, como eu falei, de recuperação. A Europa precisava retornar ainda ao padrão de produtividade que suas indústrias tinham no pré-Primeira Guerra. Ou seja, o crescimento dos Estados Unidos, repito, reitero mais uma vez, é puxado para cima, é estimulado não só pelo consumo interno dos próprios norte-americanos, mas também é puxado para cima pelo consumo de outros países que estão acostumados à produtividade industrial, como os países da Europa continental e a Inglaterra. Além de tudo, a gente pode destacar que nesse contexto vai haver um crescimento também da produção norte-americana, não só nos setores industriais, mas também no setor agropecuário, especialmente a partir da mecanização da produção rural. A introdução do maquinário na produção agrícola norte-americana vai fazer com que a produção de alimentos pipoque, cresça exponencialmente nos Estados Unidos. Esse processo de crescimento chega a tal ponto que os Estados Unidos são o concurso na produção industrial mundial. E aqui a gente vai ter uma tabela que é muito interessante para explicar como ao longo dos anos os Estados Unidos vão crescer sua participação na escala de produção mundial. É interessante a gente lembrar que desde a Guerra de Independência os Estados Unidos adotaram uma política diplomática e econômica de isolamento, o que significa que eles não faziam questão de ter nenhuma relação em larga escala de comércio com a Europa, até mesmo com a África e com a Ásia. Para eles bastava o domínio imperialista da região da América Latina, e ali eles estavam bem sucedidos e muito tranquilos, pelo menos durante o século XIX. Quando se inicia o século XX, a Primeira Guerra Mundial vai abrir a possibilidade dos Estados Unidos começarem a investir no exterior, investir o excedente de capital bruto, de capital primário, na Europa. E é isso que a gente está vendo aqui nessa tabela. Nessa primeira parte da tabela, a gente vai ver os investimentos dos Estados Unidos no estrangeiro. E a gente vê que tem uma crescente muito sólida a partir de 1869. E essa crescente vai ter uma expansão clara, em especial, olhem aqui, a partir do início da Primeira Guerra Mundial. Em 1914, a gente vai ver que os Estados Unidos estão colocando 3,5 bilhões no exterior. Esse investimento norte-americano praticamente dobra
ao final do conflito para 7 bilhões. E triplica se você pensar aí em 24, 5 anos mais tarde, em relação ao fim do conflito. Os Estados Unidos já estão colocando a casa de praticamente 11 bilhões de dólares no exterior. E já no sentido contrário, de investimento do exterior nos Estados Unidos, a gente vai ver que até a Primeira Guerra tem um processo de crescimento, há uma certa abertura dos norte-americanos para o capital estrangeiro, para a produção industrial, tal, mas com o conflito, os europeus não vão ter grana mais para investir em outros países, eles vão estar colocando só dinheiro na recuperação da própria Europa. Então a gente vai ver um decréscimo do investimento de países industrializados nos Estados Unidos. Isso significa que da casa de 7,2 bilhões, ao fim da Primeira Guerra Mundial, os europeus estão investindo 3,3 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Caiu para menos da metade. E isso vai se colocar num patamar mais ou menos estável até 1924. O que a gente viu aí, então, foi um X, uma inversão. Teve ali a cruz, né? Os Estados Unidos deixou de receber mais investimento do que colocava no exterior e passou a ser um país que investe, que coloca grana no exterior. Tudo isso vai dar essa dinâmica de uma potência em ascensão, de dinheiro circulando, do modelo de consumo sendo propagado. Isso tudo parece muito felicitante, muito importante, até que surja aí uma bolha de especulação, uma bolha econômica que vai estourar causando a crise. Mas isso a gente vê no próximo vídeo.